Perfeito. Quer mudar? Eu ia mudar o tema, pode mudar, se você quiser. Pode mudar. Vamos lá. Tá, não, eu queria falar um pouco sobre mais um capítulo da recuperação de Light, né? Agora, verdade. A gente tem aí, né, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, escolhendo o diretor Évio Guerra como relator do processo, que poderá desembocar aí na cassação, inclusive, da concessão da distribuidora. Queria entender um pouquinho também da sua leitura em relação à Light, viu, Alex, diante de mais esse capítulo. Saiu essa informação que era para ser sigilosa, mas como ela foi distribuída, o mercado ficou sabendo, né? Mas por que tem essa questão? Por que a Light pode perder a sua concessão, Paulo? Porque, né, você morou no Rio, né? Eu sou ali no interior, mas, enfim, tenho familiares do Rio. Quem sabe do Rio é muito difícil, né? O índice de perdas da Light muito grande. É a maior do mundo, né? Está falando aqui de 40% da energia distribuída, enfim, está na mão de gato. E quem vai querer aceitar isso, né? E não só o gato também, mas os fios são todos furtados. Exato. Muito. Eu fiz cobre, inúmeras né? matérias que nem justamente por causa do cobre para derretimento. Ótimo ponto, porque quando a gente fala, por exemplo, de saneamento... Mas é muita coisa. Saneamento é a mesma coisa, né? Qual que vai ser o furto de uma peste, uma tubulação, né? Uma coisa de saneamento ele é muito mais previsível do que uma distribuição, porque quando a gente olha na linha de utilities, o mercado estava até questionando a última linha, né, de privatização em relação às companhias e etc. E falar em Rio de Janeiro, as concessões do Rio. Mas a concessão do Rio é muito mais previsível. Por isso que a gente olha a TIR, né, quando a gente olha a taxa interna de retorno, que justifica o investimento, né? E a gente olha, na casa de Light, ok, a Light está lá há muito tempo, só porque a concessão talvez não seja renovada. Não estou dizendo que não vai ser, mas tenho essa dúvida que já não era de hoje. Era porque a estrutura de capital da Light, isso é regulatório, né? A ANEEL, ela olha a estrutura de capital das companhias e fala, olha, você não está enquadrado, você tem recuperação judicial, você está devendo, você não, até mesmo pela saúde financeira da companhia, você arcar com investimento, com CAPEX, enfim, OPEX e CAPEX, não vai fazer sentido. Então, ou seja, abre um precedente da ANEEL estudar essa possibilidade. Eu não vejo que a Light possa perder mesmo com essa situação atual, porque não tem outro player para repor. Quem seria o player para repor? Então, nós aqui, né, que tem uma familiaridade grande com o Rio de Janeiro, a Light já está lá, já opera, já conhece. Tudo bem que tem toda aquela história que a Light pode fazer algum movimento de querer cobrar essa questão de perda, cobrar do consumidor, ou até fazer novas iniciativas. Estamos até falando, Paulo, de telha fotovoltaica, né, para as famílias, né, que não consegue, aí já diminui um pouco o gasto. Enfim, pode fazer algumas iniciativas, Paula, mas eu não vejo outro player que está interessado ou até mesmo que tem aí essa capacidade de curto prazo para assumir essa concessão que está prestes a vencer, Paulo. E o número, eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas era um número exorbitante, a quantidade dos furtos, que impactavam bastante, e também, como você falou, né, a quantidade de gato net, vamos dizer assim, né, que tem lá especificamente na Light. Ó, Paula, pesquisando aqui, hein? Furtos de cabos cresce quase 20 vezes no Rio, tá? Saiu aí. Mas era uma metragem absurda, muito assim, que eu lembro que eu fiz. Eu não peguei o número aqui, mas eu tô lendo aqui só. Cresceu muito. Mas traz aí realmente um cenário muito desafiador para, se tiver que abrir ali margem para entrada de um outro player, fica difícil saber quem vai querer exatamente pegar esse quem vai pagar essa bucha conta, aí né, pela no final frente. do dia. E aí a gente coloca numa balança, né? Por exemplo, a Eletrobras, que anunciou, né, seu planejamento estratégico, cerca de 80 bilhões, né, no quadriano, né, 23, 27 ali, que era estatal, virou privatizada agora tal, mas você vê, de repente, uma diferença, né, de companhias que tem tinha, né, um viés ali mais estatal, aí foram para privadas, e outras empresas privadas também que têm uma TIR maior, que têm uma penetração maior, que têm uma previsibilidade maior. Geralmente as companhias elétricas têm essa previsibilidade, são mais queridas pelos investidores por causa disso, mas acaba que uma questão pontual, né, um problema geográfico, na verdade. Uma situação, não é nenhum problema, né? Mas uma situação geográfica que acaba virando um problema, né, no final do dia da companhia, né? Você não vê isso talvez acontecendo em outras regiões do Brasil, mas a Light especificamente acaba sofrendo com essa questão. E também eu acho que vale a pena destacar que a gente está falando já aqui do setor de distribuição, enfim, setor de energia como um todo, o leilão da ANEEL, né, desse ano, né, somando aí 50 bilhões, um dos maiores, se não o maior, leilão de energia do país. E isso abre um outro olhar um pouco mais cuidadoso, não só do tamanho, da magnitude de infraestrutura que o Brasil precisa em energia para a gente realmente crescer, porque lembra do apagão lá atrás, né? Não adianta ter infraestrutura, enfim, tem toda essa narrativa, mas o que eu quero dizer é a questão dos ágios, né? Não sei se a gente falou aqui na BMC
na época dos leilões, né, enfim, diretamente dos lances, e nós vimos, Paula e Felipe, que os players que não estavam diretamente ligados com o setor de energia foram que deram, né, um maior deságio, né, ou seja, nós vimos aí realmente uma discrepância que, olhando para a T-Real, a gente está falando de uma T-Real de 2%. Faz sentido? Aí você pergunta, mas eu não estou entendendo isso. Vamos pegar uma NTNB, né? Ou seja, a gente pega aí um título, né, do governo, longo prazo, 2030, que seja uma NTNB longa, a gente está falando que está pagando quanto, Felipe? Mais 5, mais 6, uma B, né? 5, 6, enfim. A gente está falando de uma T-Real desse projeto de 2%. Parece que a conta não fecha. E nós vimos vários players lá de fora e algumas construtoras aqui no Brasil que arremataram e depois tiveram que devolver. Então isso precisa ser um pouco... para o setor ficar mais seguro, não só a regulamentação, mas também na parte de concessão, porque ela já começa errado, né? E isso atrapalha a originação de bons players que estão no Brasil, que já estão consolidados, que podem pegar esses projetos para se desenvolverem. Alex, só para a gente encerrar esse assunto, né? Aqui uma provocação, inclusive, eu falei agora há pouco quem seria ali, né? Quem teria uma outra possibilidade de grande player para assumir essa bucha, vamos dizer, né? Esse desafio, inclusive, em relação à Light lá. Mas aí me surge uma outra questão aqui, né? Por que grandes investidores como o Nelson Tanuri, por exemplo, estão se posicionando na Light 3? O que eles estão sabendo que ninguém está sabendo? Porque a gente vê que o problema é grande ali em relação à questão, né, da Light. Eu também quero ter muito essa curiosidade. Vamos trazer o Nelson Tanuri para cá, né? Para perguntar para ele aqui. Mas eu também fico na mesma dúvida de West Wing, TC, né? Light, enfim, ele tem essa fama de entrar em companhias para conseguir reestruturá-las, né? E na parte da Light, inclusive teve uma entrevista, né, que ele deu recentemente para um canal de notícias e ele disse que, olha, eu estou entrando na Light para reconciliar, e principalmente com os credores, né? Porque tem a questão da recuperação judicial, isso vai envolver um haircut da dívida, ou seja, vai envolver um desconto para a companhia, né, conseguir retornar novamente para o game. Então, a grande parte está na mão dos credores e, claro, dos acionistas também. Mas o Tanuri ele vem com essa capacidade de negociação com os atuais acionistas e credores para conseguir colocar esse plano de recuperação judicial da Light dentro dos conformes, que não adianta, Paulo, se realmente os acionistas não aprovarem, não tivermos aí um entendimento muito claro, vai ficar muito difícil na parte de regulação, aí lá que a gente está voltando lá no começo do assunto lá da ANEEL, aprovar um movimento de renovação de concessão. Então, o Tanuri já está observando isso. Ele já está vendo que a ANEEL vai pedir, então ele já está tentando reestruturar esse movimento. Que se realmente conseguir reestruturar e renovar a concessão, a companhia muda de patamar. Mas olhando para os ativos, a Light tem um ativo também de geração, que se a gente pegar esses ativos e colocar valor presente, a gente começa a entender que ela consegue até liquidar uma grande parte do seu passivo. E aí não abre uma grande preocupação. A questão é o time e também a questão como que vai envolver a negociação com os credores.